Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. Foi durante um feriado prolongado na cidade de Chapuri, no Acre, quando Chico Ortega, Silas, Rafael e um descendente indígena chamado Cipó seguiram numa pequena embarcação até a Praia do Inferno. Dali, eles seguiriam por uma trilha e entrariam na mata em busca da caça. Os 4 amigos queriam ficar acampados na região, então levaram bebidas e poucos víveres, porque o alimento eles conseguiriam pescando e caçando. Mas antes de saírem em busca da aventura, o índio Cipó disse que seria bom levarem uma oferenda à guardiã da floresta e disse também que não era seguro entrarem no mato sem oferecerem um cachimbo, fumo de corda e bebida forte aos protetores dos animais, porque só assim teriam permissão para caçar no local. Houve troca de olhares entre eles e depois seguiu uma gargalhada que deixou o índio chateado. O barco dos 4 amigos era daqueles que têm um pequeno motor de popa, e por isso chegaram bem rápido na Praia do Inferno, no rio Acre. E antes de alcançar o local do desembarque, a hélice do motor bateu em algum tronco de árvore ou em alguma rocha no fundo do rio, e a pancada foi tão forte que arrancou o motor e quebrou o seu ponto de apoio no barco. Naquele momento, Chico Ortega e o índio Cipó foram lançados no rio. Mas os 2 que ficaram no bote logo tiveram que abandoná-lo. A água estava invadindo pela rachadura e em poucos minutos aquela simples embarcação se afundaria. E para piorar a situação que já era crítica, eles descobriram que Silas não sabia nadar. Então Rafael, quando viu o amigo se afundando, nadou até ele com a intenção de ajudá-lo. Mas o desespero do Silas e o despreparo do Rafael quase levou os 2 amigos para o fundo do rio. O índio Cipó já estava na margem e com apenas 2 passos ele ficaria em terra seca. Mas quando ouviu os gritos de socorro, ele mergulhou e foi seguido pelo seu amigo boliviano Chico Ortega. Os 2 sabiam nadar muito bem, mas Cipó era mais ágil dentro da água e chegou primeiro para ajudar os outros que estavam afogando. Cipó pegou o Silas pelos cabelos e o arrastou até um lugar raso onde pôde ficar em pé. Enquanto isso, Ortega ajudou o Rafael, que mesmo ele sabendo nadar, estava fraco, tentando ajudar o amigo e quase se afogou também, se não fosse pela ação rápida dos outros que voltaram para ajudá-los. Depois que todos saíram da água, Silas disse que enquanto estava se afogando, ele viu uma mulher com os cabelos da cor do fogo, e ela estava parada perto de um menino moreno que montava um porco. Ela e o menino pareciam felizes com o acidente do bote. O índio Cipó, com os olhos arregalados, gritou dizendo que era a caipora e o curupira que estavam esperando por eles. Depois ele tirou a mochila das costas e correu até uma árvore. Parou e retirou um pedaço de fumo que trazia no bolso e depositou sobre a raiz como uma oferta àqueles que ele temia. Depois, ele foi até a mochila e pegou uma garrafinha com aguardente. Encheu uma cuia da casca do coco com a bebida e também a deixou perto da árvore. Dessa vez, Ortega foi o único que deu um sorriso meio forçado, enquanto os outros, assustados com o que tinha acontecido, ficaram em silêncio. Naquele dia, eles foram obrigados a improvisar uma cabana feita com galhos e não conseguiram acender uma fogueira, porque o isqueiro e os fósforos que levaram estavam molhados. Antes de dormir, o índio Cipó contou uma história sobre aquele lugar e disse que o nome Praia do Inferno, que foi dado àquela área, foi devido aos acidentes ocorridos com algumas embarcações durante o ciclo da borracha. E falava que provavelmente, como aconteceu com eles, também ocorreu com as grandes embarcações, e os acidentes foram causados pela falta de fé nos homens que duvidavam da força sobrenatural e da presença do curupira e da caipora, os protetores da mata e dos seus habitantes, e que todo o azar que tiveram foi provocado por aquelas entidades. Naquela noite, eles sentiram medo. Além da escuridão e dos ruídos noturnos que chegavam aos seus ouvidos, todos sabiam que estavam praticamente desprotegidos,
pois as únicas armas que eles tinham eram 3 canivetes e um facão pendurado na cintura do índio, e os outros instrumentos de caça foram parar no fundo do rio, junto com o pequeno barco. Eles não conseguiram descansar, e quando estavam quase pegando no sono, eram despertados com barulho de porco grunhindo e correndo ao redor do acampamento. Assobios vinham do meio da mata e às vezes distante, às vezes perto. E o mais perturbador era o som das risadas de uma mulher. Aquilo sim fazia gelar o estômago daqueles homens e parecia que tinha nó em suas tripas. No amanhecer, Silas e Rafael queriam ir embora caminhando pela margem do rio Acre, mas foram convencidos por Ortega a continuarem juntos. Enquanto isso, Cipó estava pegando água no rio para fazer café e viu uma sacola boiando. Ele a pegou e, quando abriu, encontrou uma garrucha com munição, 2 garrafas de cachaça e 2 pedaços de carne seca. Quando Ortega viu o que o amigo tinha encontrado, seus olhos brilharam. A sacola era dele, e com o estômago roncando de fome, disse que pelo menos o almoço estava garantido. Após tomarem um amargo café da manhã, os 4 amigos saíram à procura de alguma trilha que os levasse até sua presa. E encontraram pegadas iguais às de um porco, e podia ser as pegadas do porco selvagem que ficou rondando a cabana durante a noite. De repente, uma rajada de vento passou entre eles. Foi algo estranho para os 3 amigos, menos para o índio Cipó, que olhava para as árvores e via que suas folhas não estavam se movendo. Ele sabia que aquela movimentação do ar era um sinal que a caipora tinha passado por eles. Mas o índio ficou calado para evitar o sarcasmo do Chico Ortega. Eles continuaram caminhando até chegarem num ponto onde a trilha se dividia em Y, e bem ali prepararam uma armadilha. Ortega amarrou a garrucha num arbusto, depois ele prendeu um barbante no gatilho e o posicionou sobre a trilha, e quando o animal viesse e tocasse no fio, a garrucha seria disparada contra ele. Quando eles voltaram para a barraca improvisada, encontraram-na destruída. Suas coisas estavam espalhadas, e o resto do café tinha sido jogado sobre as brasas do fogo. Aquele dia passou tranquilamente e até conseguiram pegar alguns peixes e os deixaram preparados para o jantar. Naquela noite, o índio Cipó se afastou do acampamento e foi dormir noutro lugar, longe dos amigos. Quando todos estavam repousando, o som de um disparo rasgou a escuridão entre as árvores e chegou até seus ouvidos. Ortega levantou-se e chamou os outros para irem até a armadilha no meio do mato. Nisso, apareceu um índio e pediu para que eles esperassem até o amanhecer, pois mesmo com a luz do luar, eles poderiam encontrar algum perigo pelo caminho. Mesmo assim, eles foram. Rafael era um pouco mais cuidadoso dos 3 homens que entraram na mata. Ele ficou a uma certa distância. Parecia que estava sentindo que alguma coisa errada estava para acontecer. Quando os 2 primeiros homens chegaram na armadilha, viram que ela estava intacta e a arma não tinha disparado. Mas então, de onde veio aquele estampido, pensaram eles. Enquanto estavam analisando ao redor da armadilha, um vento muito forte começou a soprar no meio das árvores. Era tão forte que alguns galhos começaram a quebrar. Rafael, que estava um pouco distante, saiu correndo e logo foi seguido por Silas, que viu uma mulher com os cabelos da cor do fogo surgindo na escuridão da floresta. Ele gritou de pavor e saiu em disparada. Chico Ortega, o boliviano, pulou em cima do arbusto onde a garrucha estava amarrada e a pegou. Depois ele ficou em pé e apontou a arma para a mulher que estava bem perto dele. Mas no momento que ele puxou o gatilho, um porco passou correndo entre as pernas dele e o derrubou. Então Ortega errou o alvo. Naquele instante, o porco, que parecia ter um menino montado nele, passou sobre o Chico Ortega e seguiu na direção da trilha para alcançar os outros que saíram correndo. Enquanto isso, a caipora deu um assobio tão estridente que o homem caído diante dela quase ficou surdo. Depois, ela abaixou-se e pegou os pés do Ortega, que naquele momento desperdiçou o seu segundo e último tiro da garrucha. E como um vento, ele sentiu seu corpo sendo arrastado para as profundezas da mata. E lá na beira do rio, o índio Cipó estava pedindo ajuda a uns pescadores que passavam com uma pequena lancha iluminada.
E quando eles direcionaram o holofote na direção do acampamento, viram Silas e Rafael chegando correndo e pediam socorro. E de onde eles estavam, puderam ouvir os gritos de pavor do companheiro Ortega, que ficava cada vez mais distante. O índio Cipó, Silas e Rafael insistiram para que os pescadores fossem com eles até a mata buscar o Ortega. Mas os pescadores, achando que o homem foi atacado por alguma onça, se negaram a segui-los e disseram que estavam indo embora, e aquele era o momento deles decidirem se queriam ou não a carona para saírem dali. O índio Cipó orientou os dois amigos a irem com eles, enquanto ele ficaria no acampamento até o amanhecer, e os amigos poderiam voltar no dia seguinte trazendo ajuda. Cipó permaneceu na barraca até o amanhecer, e antes do sol nascer, ele seguiu a trilha do mato, e 1 hora depois encontrou o Ortega dentro de um precipício, e ele estava muito machucado e com um tornozelo quebrado, e se o tivessem abandonado, ele não conseguiria sair daquele buraco. O índio o colocou nas costas e o levou até o rio. Quando chegaram na margem da Praia do Inferno, viram que Silas e Rafael já esperavam por eles. E depois que embarcaram, disseram que nunca mais sairiam para caçar.